Dia, graça e paz, Deus abençoe tua vida, tua família, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos, a palavra de Deus está em Jó, livro de Jó, capítulo 1, verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então, essa é uma pequena biografia de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem rico, riquíssimo, o maior do Oriente. Possuía muitos bens, possuía eh, muitos filhos, 10 filhos, possuía muitos homens a seu serviço. E no verso 6 diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Verso 8: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó, de balde, teme a Deus? Então o próprio Deus fala para Satanás: Viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Cara, olha para você ver, cara. É, eu não vi Deus falando assim de outra pessoa. Eu não vi Deus. É como se Deus estivesse avalizando a vida de Jó diante de Satanás. E Satanás faz uma pergunta bem perspicaz. Ele fala assim: Porventura, Jó teme a você mesmo? Olha a pergunta de Satanás para o próprio Deus. Por acaso Jó de fato teme a Deus? No verso 10: Acaso, isso o diabo falando, não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua cara, na tua face. Olha para você ver a leitura que Satanás faz a respeito de Jó. Olha, você está falando que ele é íntegro, reto, temente a Deus, mas também você dá tudo para ele. Você cerca a casa dele, cerca os filhos dele, você abençoa as obras da mão dele, os bens dele multiplicam na terra. Assim qualquer um te adora, filho. Assim qualquer um se torna temente a Deus. Tudo que ele faz dá certo. Se abençoa ele em tudo. Agora, toca no que ele tem. Estende a mão sobre o que ele tem e verá que ele vai blasfemar na sua cara. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha, Deus, cara, deu permissão para que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, menos nele, menos nele. A ideia de Satanás, cara, é que só existia, Jó só era quem era, porque recebia o que recebia. E a pergunta é: se adorar a Deus quando se está ganhando as coisas, quando
a conta está no azul, quando os filhos estão na presença de Deus, quando a gente está com lazer em dia, está com a vida em dia, isso é fácil. Na cabeça de Satanás, isso qualquer um faz. Agora, quem você se torna quando as coisas se vão? Ele fala: olha, se você tocar, se você começar a levantar a mão contra Jó, você vai ver que ele vai se transformar de adorador em murmurador. Ele vai transformar esse temor que ele tem, ele vai dar lugar à blasfêmia. Ele vai duvidar do teu poder. Ele não é isso tudo que você fala a respeito dele. Só é porque está com a casa ajustada. Desajusta, começa a tirar alguma coisa. Começa a deixar de prosperá-lo. Começa a trazer problema familiar, você vai ver se ele continua te adorando. E talvez, cara, essa seja uma realidade em quem a gente se torna quando as coisas se vão. Nós mantemos a nossa essência de adoradores, a nossa dependência de Deus, a nossa intimidade com Deus, quando as coisas estão dando errado, quando aquilo que a gente gostaria que acontecesse não acontece, a gente continua na dependência de Deus. O que sai da nossa boca, no que diz respeito à adoração, ao louvor, é a mesma coisa quando os bens estão chegando, quando a prosperidade é nítida. O que é que sai da nossa boca quando as coisas se vão? Quando o projeto fracassa? Quando a família desestrutura, o que que sobra na nossa boca? Qual discurso que nós temos quando as coisas se vão? Quando as coisas vão embora, nós nos achegamos mais a Deus ou nós nos distanciamos de Deus? Como quem diz, olha, não vale a pena servir um Deus que deixa as coisas ir embora. Não vale a pena servir um Deus se ele não faz como eu desejo. Se ele não abençoa o que eu faço. E talvez essa seja a realidade realmente. Muitas pessoas, elas estão condicionadas ao que ganha ou que perde. A adoração, o louvor, o temor, a intimidade está condicionada às coisas. Está condicionada ao que eu recebo ou ao que eu perco, não a quem Deus é. É o que Satanás fala: servir um Deus que te dá tudo, isso é fácil. Estende, porém, a mão e toca. Quantas pessoas abandonaram o Senhor quando as coisas foram embora? Quantas pessoas abandonaram o Senhor quando a má notícia chegou? E o que Deus nos fala nessa manhã é que adorador, ele é adorador em qualquer circunstância. Não que a gente tenha algum louvor em relação ao que foi embora. Não que a gente se alegre com as perdas. Mas é o que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim: aprendi e sei estar contente em qualquer situação. Eu sei passar pelo período de bonança, mas sei passar por um momento de restrição. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso. Paulo fala: olha, eu cheguei num nível de intimidade com Deus, um nível de contentamento com Deus, que o meu contentamento com Deus, ele não tem variação. Eu sei viver com pouco, sei viver com muito. E louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos atingir essa maturidade. Aprender a estar contente com o Senhor em toda e qualquer situação. Porque em algum momento a má notícia chega, em algum momento a coisa sai do nosso planejamento, em algum momento alguma coisa nos é tirada
E nós precisamos manter o nosso nível de contentamento. É o que Jó diz, olha, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bendito na minha vida quando Ele dá, mas Deus é bendito na minha vida quando Ele deixa embora. Então que Deus nos abençoe com essa palavra nessa manhã, que nós venhamos avaliar o que sai da nossa boca, o que a gente deixa entrar no coração, quando as coisas não saem como nós desejamos. Deus é Senhor na minha vida, na tua vida, quando as coisas chegam e quando as coisas vão embora. Não permita que o teu louvor se transforme em blasfêmia, que o teu louvor se transforme em murmuração, porque o momento não é o melhor momento da tua vida. Mas o mesmo Deus que permite que vá embora é um Deus que acrescenta também sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é continuar contente em toda e qualquer situação. Deus te abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia.